funciona a oração? A prece é sempre agradável a Deus quando feita pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Assim, é preferível uma prece criada por nós, do jeito que vier, a uma prece linda, mas decorada que move os lábios e não o coração. Além disso, não funciona muito bem quando feita por aquele que é orgulhoso e egoísta, a não ser que signifique um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. 3 coisas podemos propor por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Aquele que ora com sinceridade e confiança se faz mais forte contra as tentações e Deus lhes envia bons espíritos para ajudá-lo. Esse é o tipo de socorro que nunca é recusado quando pedido com sinceridade. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Tem gente que pensa que todo o mérito está no tamanho e na beleza da prece e fecha os olhos para seus próprios defeitos. Esses fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, mas nunca um estudo de si mesmas. A ineficácia nesses casos não é do remédio, a prece, e sim da maneira como ele é aplicado. E será que Deus nos perdoa se pedirmos? Vamos usar um pouco a razão. Deus sabe separar o bem do mal, e a prece não esconde as faltas. Aquele que pede perdão a Deus de suas faltas só o obtém mudando de atitude. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem muito mais do que as palavras. E rezar pelos outros funciona? O espírito de quem ora atua pela vontade de praticar o bem e atrai para si os bons espíritos, e estes se associam no bem que se deseje fazer. O pensamento e a vontade representam um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera material. A prece que fazemos pelos outros é um ato de nossa vontade. Se for sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem estamos orando. Eles virão sugerir bons pensamentos e dar força para aqueles que necessitam, seja no seu corpo ou na sua alma. Mas ainda aqui, a prece do coração é tudo. A dos lábios, nada vale. Quanto a achar que as preces podem mudar o curso do nosso destino, temos o seguinte: nossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas existem que têm que ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece atrai bons espíritos e eles nos dão forças para suportar corajosamente as provas e acabam parecendo não ser nem tão difíceis assim. A prece nunca é inútil quando é bem feita, porque fortalece aquele que ora, e o que já é um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará. Deus não vai mudar a ordem da natureza conforme a vontade de cada um, porque o nosso ponto de vista é muito limitado. Imagina se Ele nos desse tudo o que pedimos. É como dar a uma criança tudo o que ela quer. Os pedidos justos, sim, são atendidos, mais vezes do que imaginamos. Pensamos que Deus não nos ouviu porque não fez um milagre, mas Ele age por meios tão naturais que parecem obra do acaso. Na maioria das vezes, Ele nos sugere a ideia que vai nos ajudar a sair da dificuldade por nosso próprio esforço. Quanto a orar pelos que já se foram desse mundo, não significa também que vamos mudar o que Deus determinou para eles através de suas leis naturais, como a de causas e efeito, por exemplo. Mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque ela recebe a demonstração de interesse e porque o espírito sofredor sempre sente uma onda de esperança quando encontra alguém que se preocupe com ele. Por outro lado, aquele que ora inspira o sofredor ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. É nesse sentido
que conseguimos melhorar a situação de quem já se foi, e não pedindo para que Deus mude o curso natural das suas leis. Isso não acontece, porque essas leis são perfeitas. O desejo de melhorar-se, que foi despertado pela prece, atrai espíritos melhores, que vão esclarecer, consolar e dar esperanças ao espírito sofredor. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas. Nós devemos seguir esse exemplo. E podemos também orar aos bons espíritos, muitas vezes conhecidos como santos ou anjos, que nada mais são do que seres iguais a nós, só que já subiram alguns degraus a mais em sua evolução. Eles são os mensageiros de Deus, os executores de sua vontade. Seu poder, é importante lembrar, é proporcional à superioridade moral e intelectual que tenham alcançado. Fora isso, sem a permissão de Deus nada se faz. Por isso que as preces que dirigimos a esses espíritos só funcionam se forem aceitas por Deus, o Senhor de todas as coisas.